Vamos continuar falando de coisa boa, porque Goiás é líder nacional em geração de empregos formais no país, com saldo de mais de 56 mil vagas nos 5 primeiros meses de 2025. E para falar dessa realidade, está aqui com a gente o assessor executivo do Instituto Mauro Borges, Evânio Marques de Souza Júnior. Boa tarde, Evânio, seja bem-vindo, obrigado pela presença aqui. Boa tarde, Alex, eu que agradeço pela oportunidade. Bom, então, o mercado de trabalho goiano, em 2025, mais uma vez, a gente gerou recordes, né? Mais de 56 mil novos postos de trabalho criados. E o resultado disso, é importante a gente compreender que ela não é uma política específica, mas sim um conjunto de políticas que vem sendo tomada aqui no estado de Goiás, que gera esses bons resultados aqui para o nosso mercado de trabalho. Uma coisa interessante que é interessante a gente observar é que os serviços foi o potencial de gerador de empregos aqui no estado de Goiás. Então, a gente está falando de empregos associados a auxílio de escritório e que o principal resultado, né, o que motivou essa elevação desse emprego nesse setor são políticas de desburocratização que a gente tem tomado aqui no estado. Então, a gente tem facilitado a iniciativa de novos empreendimentos, a iniciativa de novos negócios e a gente está vendo o resultado aí hoje no mercado de trabalho com geração de mais de 56 mil novos postos de trabalho só em 2025. Além dos serviços, a gente também teve, né, um bom desempenho também em outros setores aqui da economia goiana, como, por exemplo, o setor de construção, porque graças, né, ao aumento de rendimento que a gente tem observado aqui no estado, as pessoas não só estão conseguindo emprego, mas elas estão conseguindo também empregos que pagam melhores, com melhores rendimentos. As pessoas agora têm condições de entrar no financiamento do seu novo imóvel, isso aquece o mercado, o setor de construção e, consequentemente, gera novos empregos. Além disso... uma perguntinha aqui, de que forma, por exemplo, quando esses números chegam lá para o Instituto Mauro Borges, eu sei que é muito importante o trabalho que vocês desenvolvem lá, quando esses números, esses dados chegam lá, 56 mil empregos é muita coisa, né? De que forma que esses números podem ajudar o governo, o poder público, inclusive com a implementação de mais políticas, né, para o crescimento do Estado através do emprego? Porque eu sei que esses números são muito importantes até para vocês trabalharem, né, ter uma geografia melhor do emprego no Estado, né? Isso. Então, quem divulga esses números é o Ministério do Trabalho. Então, a gente consolida aqui, faz análise aqui para o estado de Goiás e a gente consegue ter um diagnóstico da nossa política econômica e também um diagnóstico do direcionamento que a política deve ter, certo? E o mercado de trabalho, naturalmente, ele é um bom indicador para as políticas que foram tomadas ao longo do tempo. Por exemplo, você falou que o setor de serviço foi o que mais contratou. Então, se o setor de serviço mais contratou, o governo já pode ter um olhar, né, diferenciado para esse setor. Um olhar diferenciado para esse setor e exatamente, um olhar diferenciado para esse setor e também avaliar as políticas que foram tomadas ao longo dos últimos anos que gerou resultado para esse setor específico. E aí pensar a potencialidade de melhoria, pensar a potencialidade de ajustes adicionais. De repente pode ter uma área ali que foi ali a lanterna da geração de emprego e aí pode se trabalhar mais naquela área, né? Exatamente, já é um outro diagnóstico que pode ser feito. E eu queria dar um destaque aqui também para o setor da indústria, que a gente está falando aqui na nossa política econômica. Nos últimos anos, o estado de Goiás liberou um incentivo tributário para o setor da indústria de transformação, o setor de produção de biocombustíveis. E a gente consegue ver esse reflexo no mercado de trabalho hoje. Por quê? Ao longo do ano passado, né, esse incentivo tributário ele gerou uma grande massa de investimentos, né, de instalação de novas plantas, de usinas de produção de biocombustíveis e, consequentemente, essas usinas estão, né, inaugurando esse ano e contratando mais pessoas. Então, nossa indústria de transformação também teve um impacto muito significativo, foi, acho que, o segundo setor que mais gerou emprego. Ela também é resultado dessa política econômica que o estado de Goiás tem tomado e está tomando muito bem. Que legal. Nós estávamos falando, inclusive, agora há pouco, né, Evânio, sobre essa questão desse potencial turístico aqui, né? Eu chamei agora há pouco o Vitor Silva e a gente estava falando sobre os lugares em Goiás, né, que são lugares onde são procurados por turismo, né, lugares onde tem rios, cachoeiras, enfim, né, esse potencial turístico nosso também é muito grande. Uma área que emprega também bastante, né, Evânio? Exatamente. É uma área que emprega bastante, que emprega principalmente a região norte do estado, que é onde está concentrada vários parques e que tem
essa atração, né, que é um setor muito relevante para essa região. Bom, Elvânia, e agora? Bom, nós já terminamos aí o primeiro semestre do ano, né? 6 meses. Nós ainda temos mais 6 meses ainda pela frente, até dezembro. Como é que está a expectativa, né? De mais empregos, nova geração de emprego? Porque agora a gente vai pegar aí o mês de dezembro, né? Que é um mês ali, muitas empresas já começam a contratar ali por volta já de outubro, né? Exatamente. Acontece esse movimento sazonal que aumenta a quantidade de pessoas trabalhando, né? Porque por conta de lidar com o excesso da demanda que tem ali nos períodos de festividades. O que é que a gente espera para o final do ano, até o final do ano, né? Essa evolução, né, de pessoas se empregando no mercado de trabalho formal, ela vai gerar uma redução da taxa de informalidade aqui no estado de Goiás. Isso significa uma quantidade maior de pessoas trabalhando em um regime de trabalho digno, certo? Que estão ali regidos pelas leis trabalhistas. E ao longo dos próximos meses, nos próximos trimestres, a gente espera também uma redução da taxa de desemprego, certo? Que a gente está vendo essa evolução, essa criação de novos postos de trabalho e, consequentemente, aquecimento da atividade econômica e redução da taxa de desemprego aqui do estado de Goiás. Tá certo, estou conversando então com o Evânio Marques de Souza Júnior, ele que é assessor executivo do Instituto Mauro Borges. Queria agradecer mais uma vez sua presença aqui, Evânio, mandar também um grande abraço para toda a equipe do Instituto Mauro Borges, o pessoal que faz um trabalho belíssimo lá. O Instituto não trabalha com eu acho, trabalha com dados, com números e com certeza. Obrigado, viu, Evânio? Até a próxima. Eu que agradeço, Alex, muito obrigado pela oportunidade. Até uma próxima. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.